Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Kaique de Goiatuba, boa noite aí para todo mundo. Belo Horizonte, Acre, Cuiabá, Limeira, Recife. Um abraço pessoal, especial pro pessoal de Araripina. Fui muitíssimo bem recebido em Araripina, pessoal extremamente carinhoso, educado, muito obrigado mesmo. E Morgana, Roberta, Roberto, todo mundo, muito obrigado. Agradecer o pessoal de Juazeiro do Norte, que eu encontrei no shopping Juazeiro do Norte, das Joias Bárbara. E agradecer o pessoal que está todo aí, de Ribeirão Preto, companhia, Goiânia, Cuiabá. Pessoal, convidando, nós vamos. Convidando para palestras, nós vamos, viu? Vitória da Conquista, estarei aí. Quando me convidarem, também vou para aí. Rondônia, Porto Alegre, Manaus, Brasil inteiro. Estamos aí. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre negação da realidade. Eu refletia sobre esse tema e eu cheguei a 3 máximas. E vocês vão perceber como elas fazem total sentido. A primeira é que a negação da realidade, quer dizer, vamos supor, você tem um problema, um dilema, desconsiderar um problema é um problema. Isso já é um problema. Quem nega a realidade já vive um problema. Desconsiderar uma crise, negar uma crise, é potencializá-la. Essa é a segunda máxima. E a terceira é que desconsiderar o desafio impede que você o vença. Então são 3 desconsiderações, 3 negações da realidade. Desconsiderar um problema já é um problema. Desconsiderar uma crise é potencializar essa crise. E desconsiderar o desafio impede que você o vença. Mas eu vou trazer um exemplo bem próximo da nossa realidade, que é a realidade da maioria das pessoas que nos assiste, né? Por exemplo, eu quero ser juiz, esse é um objetivo, vamos supor, eu quero ser juiz. Pode ser quero ser promotor, procurador, defensor, médico, pode ser o que for. Mas eu vou dar o exemplo do juiz para a gente tratar aqui. Então eu quero ser juiz. A primeira coisa, quando eu defino este objetivo, eu tenho que perguntar qual é a minha realidade a partir de agora. Quer dizer, qual é a realidade de quem decide prestar o concurso de juiz? Bom, primeiro, vou ter que estudar uns 2 anos, mais ou menos, talvez mais do que isso, talvez um pouco menos, mas mais ou menos 2 anos para isso. 2 anos de um estudo disciplinado. Não, Samir, tudo bem, eu estudo. 2 anos de um estudo disciplinado, mais ou menos. Você não sabe se vão ser 3, se vão ser 4. Você não sabe exatamente quanto tempo. Segundo, e isso potencializa uma crise que você vive durante esse período. Por quê? Porque qual é a realidade de quem decide prestar o concurso de juiz? A pessoa tem que abdicar de viagens longas, não dá para ficar viajando 30 dias, tem que viajar uma semana, 10 dias a cada 3, 4 meses, ou uma vez por ano. Então ela tem que abdicar de viagens longas, ela tem que abdicar de festas no meio da semana, eventualmente daquele futebol de quarta-feira. Ela tem que abdicar de momentos com a família está lá na sala conversando, todo mundo se divertindo, você tem que estar no quarto estudando. Você tem que abdicar de uma descontração diária, que é aquele telefone de 30 minutos com um amigo e tal. Parece algo pequeno, mas quando você soma uma série de abdicações, isso começa a ficar grande. E você vai ter alguns momentos de crise, de enfrentamento. Quer dizer, o meu objetivo qual é mesmo, né? É ser juiz, mas eu estou abdicando de tanta coisa, então você passa por uma crise.
Mas entenda, desconsiderar o desafio, negar a sua realidade, é impedir que você vença o desafio. Então, não, eu estou estudando para juiz, mas eu posso fazer essa viagem de 2 meses, eu posso fazer a viagem de 2 meses, manter o futebol de quarta, sábado e domingo inteiro com a família, sexta-feira é o dia do happy hour e eu vou acordar todo dia às 8 horas da manhã. Isso é negar a realidade. Qual é a máxima que a gente disse? Desconsiderar o desafio impede que você o vença. E eu vou te dar outro exemplo. Você quer ser juiz. Dentro desse exemplo, qual é a realidade de quem decide ser juiz? O sujeito tem que estudar mais ou menos 13 disciplinas. Então é penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil, tributário, processo civil, ambiental, consumidor, ECA. Também tem que estudar eleitoral. Aí o sujeito fala, meu Deus do céu, eleitoral é muito chato. Eu gosto pessoalmente, mas vamos supor, né? Eleitoral é muito chato, eu não gosto de eleitoral. Tá, eu não gosto de eleitoral. Para mim é chato eleitoral. Mas eu não gosto. Eu vou deixar de estudar por isso? Eu vou negar que a realidade do concurso exige de mim esse estudo? Não. Por quê? Porque se eu desconsiderar a realidade, se eu desconsiderar o desafio que é estudar eleitoral, eu não vou vencer esse desafio. Então, desconsiderar o desafio impede que você o vença. Desconsiderar a crise é potencializá-la. Se você não percebe que há uma crise quando você começa a abdicar de várias coisas, você precisa chegar num ponto de equilíbrio. Quer dizer, isso eu faço, essa viagem assim eu faço, eu vou me organizar para me encontrar com os amigos nesse dia da semana, num sábado, minha família, eu vou ter esses momentos para você ter equilíbrio. Porque se você desconsiderar a crise que está na sua vida emocional, você potencializa, porque em algum momento você surta, você não consegue mais. E aí perceba, desconsiderar um problema é potencializar. Qual é a sua realidade? Eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Quando a gente, na semana passada, construiu o curso, né, Magis 8, nós partimos basicamente de 2 premissas. A primeira é que eu acredito que o aluno tem que estudar sozinho, organizadamente. Esse é a primeira premissa. E a segunda é que, ao mesmo tempo, ele tem que ter essas aulas que vão funcionar como uma espécie de revisão ou de introdução sobre a matéria do dia. Então, o desafio, a realidade era construir um curso que permitiria ao aluno estudar sozinho e, ao mesmo tempo, revisar aquele conteúdo e, seguindo o roteiro do curso, passar por todo o edital, certo? Então eram 3 os desafios: estudar o edital da magistratura, permitindo com que o aluno estude sozinho e ao mesmo tempo assista a aula. Para permitir o estudo sozinho, a gente lançou a aula de 1h40. Não poderia ser 3 horas de aula? Poderia, mas aí eu negava a minha realidade, negava o desafio, que era ele estudar sozinho. Por isso que a aula é na plataforma. Por quê? Porque o cara tem que conseguir assistir na hora que ele quiser. Não serve outro veículo. Ele pode querer assistir no sábado, ele pode assistir no domingo. Tem que ser flexível. Para quê? Para ele conseguir estudar sozinho também. E para ele ter esse estudo todo organizado durante 8 meses, a gente teve o trabalho de montar um roteiro que vai ser enviado para o aluno 1 semana ou 2 semanas antes do início do curso, que vai passar por todas as disciplinas em bloco. Então essa semana ele vai estudar processo civil, semana que vem civil, na outra constitucional, por aí vai. Quer dizer, e vai ser fornecido esse roteiro no início do curso, para ele ter o estudo organizadamente. E aí é só o aluno seguir o roteiro que em 8 meses ele vai ter estudado todo o edital do concurso da magistratura e vai ter, sem sombra de dúvidas, assistido aula de todas essas matérias.
E se ele tiver dúvidas durante esse percurso, aí a gente criou uma central de dúvidas para responder em 48 horas. Mas o que eu quero te dizer é, o curso tem duração de quanto tempo? De 8 meses. Mas por que isso? Porque para conseguir essas premissas todas, o aluno estudar sozinho, poder fazer a revisão, ele ter um roteiro organizado que passe por todo o edital, tinha que ser 8 meses. Qualquer coisa diferente disso seria negar a realidade. Ah, poderia ter lançado um curso de 4 meses, mas aí seria negar a realidade. Por isso 8. Agora, a pergunta que eu faço para você é quanto tempo você tem para o seu projeto? Quanto tempo você tem destinado para o seu projeto? Porque, na verdade, vou te dar um exemplo. Não adianta o sujeito falar, não, eu vou estudar para o concurso de juiz. Né? Ah, não, vou ser promotor, vamos mudar a carreira agora. Então, vou ser promotor. Aí ele vai ser promotor, ele decidiu, ele vai prestar o concurso de promotor. Mas aí ele faz mestrado, escola de inglês, muay thai, boxe, capoeira, clube de corrida. Aí ele faz yoga, que na versão mais chique agora é yoga. Ele faz parte de uma confraria de vinhos, de cerveja, de café. E aí ele acha que ainda assim ele vai prestar o concurso do Ministério Público e vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque ele está negando a sua realidade. Aí ele fica 10 anos estudando e não passou. Você sabe por quê? E aí ele está muito mal porque aconteceu isso. Há 10 anos ele estuda e não passa. É verdade, mas por quê? Porque desconsiderar a realidade ou desconsiderar a crise é potencializá-la. Então ele vive hoje uma crise muito maior porque há 10 anos ele diz que estuda e não passa. Desconsiderar o desafio, que é o concurso do Ministério Público, subestimar o desafio impede que você o vença. E, portanto, desconsiderar a crise é negar a realidade. E desconsiderar o problema é um problema. Então, você não pode negar a sua realidade. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, em todas as áreas da sua vida. Afinal de contas, qual é, neste momento, a sua realidade? Essa é uma pergunta que tem que perpassar por todas as áreas da sua vida. Às vezes a gente faz uma busca muito limitada àquilo que, do ponto de vista profissional, né? Mas qual é a sua realidade no campo das emoções? Qual é a sua realidade no campo dos relacionamentos? Qual é a sua realidade hoje? Você está equilibrado, psiquicamente equilibrado? Qual é a sua realidade profissional também? Onde você está, o que você quer ser, onde você quer chegar, mas qual é a sua realidade hoje? Ah, eu tenho 3, 4 horas para estudar. Qual é a sua realidade nas emoções, nos sentimentos, nas relações? Qual é a realidade do seu casamento hoje? Qual é a realidade? Ele está em frangalhos? Ele está bem? Está numa fase boa, numa fase ruim? Qual é a realidade? É porque a partir do diagnóstico da realidade, você consegue tratar o problema e resolvê-lo. Então, eu tenho por característica ser extremamente otimista, assim, né? Então eu vejo e falo, vamos resolver. De uma forma ou de outra isso vai ser resolvido. Mas, antes de mais nada, eu tenho que saber a realidade em que eu estou inserido. E essa é a pergunta que eu te faço. Será que você não tem negado muitas vezes a realidade? E isso tem te impedido de avançar em todas as áreas? Será que aquela crise do casamento que você diz que não existe, ou do relacionamento, do namoro, que você diz que não existe, vai empurrando com a barriga, não é potencializar uma crise? Esse seu estudo mais ou menos, que você finge que é bom, será que isso não é negar a realidade e está te impedindo do seu projeto? Será que essa sua vida espiritual, digamos assim, que você leva mais ou menos aí, não está te impedindo de ter algumas experiências melhores e maiores? Será que não é a hora de você pensar um pouco qual é a sua realidade? Até porque é preciso decidir que realidade você quer para a sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. Eu sempre digo isso. Se você pudesse voltar 5 anos atrás,
com certeza você daria uma série de conselhos para você mesmo hoje, para que hoje sua realidade fosse um pouco diferente. Então se imagine 5 anos mais velho hoje e que conselhos você daria para sua pessoa hoje? O que você conversaria com você mesmo? Era isso que eu queria deixar. A pergunta: qual é a minha realidade em todas as áreas da vida? Vai passando uma por uma e refletindo sobre isso nessa segunda-feira. E durante essa semana a gente vai se encontrando aí. Depois eu vou marcar um periscópio para explicar exatamente como funciona o curso do Mais 18, para quem tiver interesse. Mas eu queria deixar esse recado para vocês aqui hoje, tá certo? Olha, um beijo para vocês aí, uma boa noite e a gente vai se vendo durante a semana. Tchau, tchau, gente.